Na sequência, no nosso menu fiscal, nós temos a tela DAV emitidos. O que é que faz essa telinha aí? DAV emitidos. Veja que eu posso selecionar a opção de relatório gerencial ou de geração de arquivo, passando aí também o filtro de data inicial e data final. Voltei aí no Form Activate, seto as datas, chamo o método confirma, então vamos analisar mesmo o nosso método confirma. Tenho dois blocos principais, aquele onde eu gero o relatório gerencial, tem um outro bloco onde eu gero o arquivo. Tá. Para que funcione isso daí, eu vou criar uma lista de DAV, vou criar um DAV control para chamar algum método de dentro dele, vou precisar do impressora control para chamar algum método de dentro dele, para dentro do objeto impressora, número, data, emissão, título e valor, vou precisar do registro D2, um I para eu interar algum laço aqui, vou precisar de um R06, tá? E finalmente eu vou chamar algum método de dentro do registro R control. Então tá, a primeira coisa que eu faço, antes até mesmo de saber o que é que o usuário ele selecionou, eu crio e instancio o DAV control. Se o usuário selecionou relatório gerencial, que é essa primeira opção aqui, eu pergunto se ele quer mesmo imprimir o relatório DAV emitidos. Se ele quiser, eu chamo o método lista DAV período de dentro do DAV control, passando a data inicial e a data final. Vamos clicar então, vou para dentro de DAV controller, o relatório ele seleciona todos os DAV com situação igual a E, onde a data hora da emissão estiver entre data início e data fim. Foram os parâmetros que eu passei aqui para este método. Tá? E o restante aqui é igual, parecido com os outros métodos, né? Ele verifica se tem mesmo esses registros. Se o total de registros for maior que 0, ele vai fazer um outro laço aqui, faz a consulta mesmo agora, para trazer os registros, né? Faz um laço e vai adicionando cada registro na lista DAV. Veja que eu estou criando uma lista de DAV cabeçalho. Tá? No final das contas, eu retorno essa lista DAV para cá, para o método que chamou. Se existir mesmo uma lista DAV, porque se não tiver nenhum registro para o período informado, eu vou retornar um ponteiro nulo. E aqui eu estou testando se o ponteiro é nulo. Tá? Então, se não for, eu entro aqui e começo o relatório gerencial. Eu abro o relatório gerencial e passo um parâmetro, que é o índice gerencial DAV. Esse parâmetro ele pode ser visto aqui na impressora. Vamos tirar aqui uma leitura X. Ó, o relatório DAV emitidos, o índice dele é o 0,8. Tá? Então, na minha tabela de configurações, eu vou ter lá um campo chamado índice gerencial DAV 8. Ok? Então, vou passar esse parâmetro lá, o caixa.configuração.índice gerencial DAV. Estou abrindo o relatório gerencial com o parâmetro 8. Tá? Imprimo lá o sinal de igual 48 vezes, uma linha divisória. Tá? Imprimo DAV emitidos, imprimo uma linha com o período. E aqui vem uma pergunta: será que a gente deve configurar o número de colunas do SF? Eu sempre estou mandando 48 iguais aqui para o SF. A gente deve configurar isso no banco de dados, permitir que o usuário ele diga: olha, o número de colunas do meu SF é 60, é 40, é 48. Faz que a gente vai decidir no EAD. Depois eu imprimo o cabeçalho, número, data, emissão, título e valor, outra linha divisória, faço um laço aqui no lista DAV. Eu utilizo essas variáveis aqui para montar a minha linha. Tá? Então, data e emissão, eu pego a data, hora e emissão que está lá dentro de lista DAVs. Veja que eu utilizo um cast aqui. Né?
eu pego o item da lista, faço cache para DAV VO, ok? Pego o atributo data, hora e emissão, só que ele vai vir com a data e a hora. Então eu copio apenas os primeiros 10 caracteres, apenas a data que eu quero, tá? Vem outro to-do aqui. Devemos configurar o título de cada DAV, ou pelo menos deixar em aberto a configuração do título dos DAV, tipo orçamento, pedido, etc. Por que isso? Porque o relatório, segundo as especificações do PAF, ele pede um título. E eu aqui estou colocando o título estático, orçamento. Assim como eu coloco aqui no sistema também. Aqui no F3, por exemplo, carrega DAV, eu chamo o DAV de orçamento. Tá? Então no meu sistema o DAV é orçamento. Mas será que eu devo deixar isso estático mesmo? Ou eu devo deixar o usuário informar isso daí? Não, no meu sistema DAV não é orçamento, DAV é pedido. Tá? Então a gente vai decidir isso aí. No EAD vamos discutir sobre isso, no EAD ver se tem necessidade. Tá? Pego o valor, também lá do item que eu estou lendo naquela ocasião. Eu faço uma configuração aqui, um float to strf, para dizer que é do tipo número com 15 inteiros, sendo que 2 são decimais. O tamanho é 15, sendo que são 2 decimais. E jogo na variável valor que é do tipo string. Tá? E daí depois eu pego o valor, e configuro, coloco espaços à esquerda, porque o valor pode ser menor. Tá? E dou aí um espaço de 13, aqui poderia até ser 13, já que eu estou configurando o espaço de 13 aqui. Tá? O que significa essa linha aqui? Significa o seguinte: eu preciso que o valor ele esteja exatamente nessa posição aqui do meu cabeçalho. Isso aqui é o meu cabeçalho. O valor tem que estar nessa posição aqui. Se o valor for 2,22, ele vai sair aqui. Então eu preciso empurrar ele algumas casas para cá. Tá? Na verdade ele começa mais ou menos aqui. Eu preciso empurrar ele algumas casas para cá, para que ele fique alinhado à direita. Como é que eu faço isso? Primeiro, eu testo qual é o tamanho do valor. Então, no caso aqui de 2,22, o tamanho dessa string é 4. Ok? Então, eu já sei que essa string é 4. Aí eu digo, inclui tantos espaços quanto seja 13 menos o tamanho de valor. 13 menos 4 vai ser 9. Então, ele vai incluir 9 espaços. Ok? E depois, agora eu mandei imprimir 13 espaços, no caso 9 espaços aí. Depois concatene com valor. Então, na frente dos espaços ele põe o valor. Tá? Você vai ver isso em algumas units aqui. Eu faço isso algumas vezes no sistema. Ok? Tá, depois disso eu chamo o linha relatório gerencial, passando o número, que eu já configurei aqui, a data e emissão que eu configurei aqui. O número eu faço a mesma coisa, só que agora com 10 e preenchendo com zeros à esquerda e não com espaço. Ponho o título que eu configurei aqui e ponho o valor que eu configurei aqui. No final das contas eu coloco uma linha separatória e fecho o relatório. Tá? Nesse momento aqui, eu gravo o registro R06. Mas será que está correta a implementação para a gravação do registro R06? É a pergunta que é feita aqui. Tá, então eu instancio um R06, eu coloco o ID do caixa, o ID do operador, o ID da impressora, o COO, GNF, o GRG, CDC, a denominação, data de emissão, hora de emissão e chamo o método grava R06 do registro RControl. O grava R06 ele vai inserir na tabela R06 os dados que vieram do R06 que eu criei lá. Ok? Depois isso aqui vai ser gerado naquele relatório, neste relatório aqui, movimento por SF, um dos registros que sai é o registro R06. Ok? Mas é isso aqui, tá certo? No final, mais um to-do. Precisamos fazer alguma coisa em relação ao registro R07? Tá?
Então é isso. Essa é a geração do relatório gerencial de DAV emitidos. Se o usuário ele não quiser emitir um relatório, se ele quiser gerar um arquivo, o que é que eu faço então? Pergunta para ele se ele quer gerar o arquivo. Tá? Eu crio a lista de DAV, mesmo jeito. Lista DAV período, lá do DAV control. Mesmo método que eu chamei aqui. Se existe a lista naquele período que foi informado, o que é que eu vou fazer? Eu chamo o preenche header lá da UPAF, passando o registro D1. Preencho aqui o header do arquivo, tá? Porque nesse momento eu vou gerar o arquivo D, lá do PAF. Tá? Eu limpo o registro D2, instancio o impressora control, porque eu vou agora pegar a impressora. Tá? Eu passo aqui o ID da impressora que está em configuração e trago a impressora para cá. É isso que faz o método pega impressora. Deixa eu voltar aqui. O método pega impressora de impressora control. Se Ctrl clique aí não está funcionando como esperado, está aqui o pega impressora. Ele recebe o inteiro e retorna a impressora VO. Então eu seleciono lá a impressora que tem esse ID e retorno o objeto impressora para cá. Tá? Depois que eu faço isso, então eu corro essa lista de DAV que foi retornado para mim e vou gerando o registro. É o registro D2 aí. Tá? Aqui eu gero um registro D2, configuro ele de acordo com os dados que são solicitados pela legislação do PAF-SF, tá? E no final das contas eu salvo o arquivo pafd.txt. Tenho dois to-dos. Primeiro deles, devemos configurar o título do DAV, mesma coisa que eu perguntei lá em cima. Segundo to-do, devemos configurar o caminho para salvar os arquivos ou salvamos na própria parte da aplicação? Esse to-do já foi inserido numa outra unit, né? Tem o mesmo objetivo. Tá? E aí, a gente deve salvar os arquivos sempre na parte da aplicação, ou nós devemos ou podemos deixar o usuário escolher onde é que ele quer salvar o arquivo. Tá? Isso aí é para discussão no EAD. Então é isso, essa unit ela gera o relatório gerencial dos DAV emitidos e também gera o arquivo dos DAV emitidos. Para isso nós estamos utilizando aí o componente ACBR PAF, tá? Que facilita muito a nossa vida.